Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje temos a companhia do Dr. Manuel Luz, nos Dois Dedos de Conversa, evidentemente. Bom dia, meu caro amigo. Para hoje, qual é o assunto que nos traz à antena? Bom dia para todos. Gostava de falar sobre um problema que é importante e que traduz-se com muita gravidade na vida dos mais idosos. O problema da demência. Ora, vamos lá então à demência. Infelizmente ela está aí, né? Em determinadas idades e muitas vezes aparece muito precocemente. Ora bem, isto veio a propósito de um artigo num jornal espanhol, o El País, que há umas semanas trazia uma história mas contada com uma sensibilidade brilhante, uma história de um casal de idosos com demência, residente em Leganés, Madrid, que percorreu mais de 7 quilómetros a pé, inclusivamente atravessando autoestradas muito movimentadas, até chegar a um lugar onde, há cerca de 6 décadas, existiu uma lagoa onde costumavam encontrar-se para namorar. Bonito. Pois fizeram o caminho debaixo de um sol abrasador. E tudo o que encontraram no destino, afinal, foi um terreno pantanoso, abandonado, que nenhum dos dois conseguiu reconhecer. E se é claro, terem conseguido sobreviver ao trajeto e serem encontrados sem sequelas, foi praticamente um milagre, especialmente se atendermos ao estado de deterioração cognitiva de ambos. Ora bem, é impossível não nos emocionarmos um bocadinho com esta história. E com a noção de que a demência, que lhes roubou as memórias de mais de 6 décadas, deixou-lhes intacto o amor, não é? E intocadas as recordações do tempo mais feliz das suas vidas. Incrível, não é? Agora, há pouco tempo, um idoso com demência fugiu de um hospital aqui em Portugal, do Serviço Nacional de Saúde. Esta situação não é inédita e já tenho ouvido contar um caso parecido, mas com um desfecho mais trágico. Desta vez, felizmente, o homem foi encontrado vivo depois de ter percorrido sozinho uma distância de cerca de 16 quilómetros. Não é fácil. Julgo que cada vez mais os municípios devem assumir um papel fundamental no que respeita à monitorização e ao acompanhamento de idosos que vivem sozinhos ou acompanhados por outros idosos. Não sei se tu conheces algumas pessoas nesta situação, mas há muitas. Há muitas. E a nível nacional, então, são muitos os idosos que vivem realmente sozinhos, completamente sozinhos. E sobretudo em zonas do interior. Exato. Ainda mais grave. Sei que em algumas zonas do país há um acompanhamento da GNR, com visitas regulares, exatamente. Eu lembro-me que em 2024 falava-se muito em botões de SOS, na teleassistência. Agora, dá-me a impressão é que são conceitos já ultrapassados. São úteis em determinados casos, mas têm limitações importantes. E era isto que eu queria aqui trazer como uma chamada de atenção. Repare-se, como é que pode um idoso que caiu e ficou inconsciente pedir ajuda? Caso um idoso esteja perdido e desorientado... E sozinho, não é? Claro. Pois, e sem telemóvel consigo, como é que ele pode pedir a teleassistência para um apoio? E até pergunto se os smartwatches normais são uma solução execuível para idosos com baixíssima literacia digital. Não é? Exatamente. Grande parte só consegue manusear aqueles mesmo próprios para maiores de 65 anos e, mesmo assim, é complicado. Não é fácil. Embora haja exceções, né, como tudo, mas para a maioria é muito complicado. E estou-me a lembrar como é que podem os serviços de monitorização remota atuais apoiar no cumprimento da medicação, por exemplo. Contactar cuidadores, ajudar a combater a tão comum desidratação do idoso,
dá-me a impressão que diferentes idosos requerem diferentes tipos de vigilância e de monitorização. E se alguém que nos está a ouvir que tem casos destes na família, vamos pensar, um idoso em fase inicial de demência não precisa do mesmo tipo de monitorização de um idoso diabético sem compromisso cognitivo. Isto é a realidade que se passa. Mas mesmo os que não são idosos isolados, os que não vivem isolados, nós vamos, por exemplo, a uma Santa Casa da Misericórdia, um centro de apoio a idosos, e encontramos várias situações de demência em idosos que por ali andam e às vezes sem o apoio devido e individualizado. Claro. Não sei se concordas com esta sim, ideia. Sim, sem dúvida. Muitas vezes os lares são depósitos de idosos à espera, infelizmente, que chega a vez de cada um deles, não é? Pois, infelizmente é isso. Agora estou-me a lembrar, na Santa Casa Misericórdia, aqui perto, há uma senhora idosa que todos os dias se veste a preceito, como se fosse um domingo de festa, todos os dias, e vai para a porta da instituição à espera de uma filha que nunca mais lá vai, nunca mais lá aparece. Pois. E às vezes passamos por ela e ela pergunta, estou à espera da minha filha, viu-a aí? Não há filha nenhuma. E estas situações são situações que se passam no dia-a-dia e eu temo nós se estivermos atentos. Só que muitas vezes, infelizmente, nem temos tempo hoje em dia para olhar para os mais velhos. Andamos nesta correria tão grande. Isto é um lufa-lufa. O problema também está aí, não é? João, é verdade. Isso é tão verdade que me leva a dizer o seguinte. Já ouvi alguns, não é original, mas eu insisto em dizer isto. Um país que não trata dos seus idosos é um país desumano. E assim como, mesmo se passará com as crianças mais novitas. Idosos e crianças mais novitas têm muito a ver com o humanismo da nossa sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Ora, professor Manuel Luz, para concluirmos, podemos dizer que, no que diz respeito à saúde mental, o nosso país, como outros países, não vai nada bem, não é? Eu julgo que não. E acho que um governo preocupado com as questões sociais, que têm muito a ver, ao fim e ao cabo, com o futuro do país, deveria dar prioridade a 2 ou 3 áreas. Uma delas é a assistência aos idosos e às crianças. Sem dúvida. E não há dúvida que a assistência aos idosos e às crianças, assim como a educação, assim como a habitação, são questões estratégicas e deviam merecer a prioridade de todos os investimentos dos governos, esquecendo outras que não são tão importantes para já. É essa a realidade que nós temos. Façamos votos para que futuramente as coisas melhorem. Sei que talvez seja quase como uma utopia aquilo que estou aqui a pedir, não é? Mas numa sociedade cada vez mais tecnológica, há muitas vezes soluções, e falando naquele tal botãozinho de pânico ou de ajuda, mais eficazes que pudessem, de certa forma, ajudar os nossos idosos numa situação mesmo de urgência, de queda, de aflição, quando estão completamente sós. E há muitos que estão completamente sós. Isso é verdade. Eu diria, João, que o país precisava de ter um plano estratégico desta área, um plano estratégico para os idosos, como também para as crianças, mas um plano estratégico para a chamada terceira idade. E não há. Não. Não há. Aliás, não há. Quem está a fazer algum esforço, felizmente, ainda são os municípios e as associações IPSS locais. Exato. Doutor Manuel Luz, temos mesmo que acabar por hoje. Foi uma conversa agradável e façamos votos, como reitero aquilo que disse, que as coisas se invertam e que os nossos idosos tenham um fim de vida digno. Exatamente, é isso mesmo. Um grande abraço, até à próxima. Adeus, bom dia para todos. 2 dedos de conversa. Todos os dias.
Dois Dedos de Conversa, uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.